Paz e bem. Eu queria meditar com vocês sobre a pergunta: por que a cruz é fonte de amadurecimento e santificação? O Senhor Jesus nos diz, em Marcos 8,34, que aquele que quer segui-lo deve renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e então segui-lo. Aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O grande segredo do amadurecimento e da santificação da alma é a renúncia de si mesmo. Todos nós, por causa do pecado, ficamos muito centralizados em nós, né? O nome disso nós chamamos de egoísmo. Temos esta ferida dentro de nós por causa do pecado, de sermos muito centrados em nós mesmos, naquilo que gostamos, naquilo que pensamos, naquilo que queremos para nós. Então, é esta saída de nós mesmos que vai nos fazer, então, encontrar o caminho da verdadeira felicidade. Então, é renunciando a si mesmo, abraçando, então, a morte desse eu egoísta para abraçar o caminho da verdadeira libertação das nossas vidas. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 20 e 15, é muito esclarecedor para nós. Então veja o que o Catecismo diz nesse parágrafo. O caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. Ele é enfático em dizer: não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. O progresso espiritual envolve duas coisas, gente: ascese e mortificação, que levam gradualmente, ou seja, passo a passo, a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças. Então, o progresso da vida espiritual, o progresso do meu crescimento, crescimento espiritual, crescimento na vida cristã, passa por esses dois aspectos que nós poderíamos então chamar dessa renúncia de si mesmo, desse caminho de cruz, que é a ascese e a mortificação. A ascese é uma palavra grega que significa treino, né? Aquele que treina, exercitar. Então observe que eu preciso todos os dias exercitar, né? Sair de mim mesmo. Para isso eu também vou precisar mortificar os meus sentidos, mortificar, né, o que é de carnal em mim, para que apareça então a vida no Espírito. É preciso que eu entre neste combate de cheio para viver a vida que Cristo quer então que eu viva com Ele, para Ele, por Ele, né? Então, esse é o caminho. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, já no finalzinho do capítulo 9, a partir do versículo 24, ele diz assim: nas corridas de um estádio todos correm, mas bem sabeis que só um recebe o prêmio. E ele diz assim para nós: correi, pois de tal maneira que o consigais. Todos os atletas se impõem a si mesmo muitas privações e o fazem para alcançar uma coroa corruptível, uma coroa que passa. Nós fazemos por uma coroa incorruptível. Então ele diz, os atletas, eles não só se esforçam, mas ele impõe ao corpo dele, impõe à vida deles restrições, renúncias, para alcançar uma glória que vai passar. Então ele está nos dizendo hoje, quanto mais nós, para a glória do céu, para a glória de Deus, para uma coroa que não se corromperá, incorruptível, quanto mais nós precisamos então ter esta vida de ascese e mortificação, para amadurecermos a nossa fé e santificar a nossa alma. É preciso que eu e você todos os dias tenhamos a disposição de querer crescer na graça de Deus, impondo-se a nós mesmos, né? Dizendo a nós mesmos, hoje é dia de rezar, hoje é dia de buscar a Deus, hoje é dia de colocar o coração nele, hoje é dia de fazer mortificação,
mortificar o sentido, mortificar a fala, mortificar os ouvidos, né? Mortificar o paladar, reservar dias para jejuar, né? Jejuar por intenções, mas também jejuar pela conversão da tua alma. Ou seja, você é um atleta de Deus. E para ser um atleta, você precisa então, todos os dias, manter o seu corpo subjugado àquilo que você deseja ganhar. Se nesta terra os atletas, né, suam para ganhar uma glória que ficará aqui, quanto mais nós precisamos sim então combater o bom combate para alcançarmos a coroa que não passará, que o justo juiz nos dará. Então o caminho da perfeição passa pela cruz. Todo progresso espiritual precisará de ascese e mortificação. Então, te convido a criar essa coragem, essa vontade, esse desejo de todos os dias querer ser mais de Deus, porque Ele sim te dará sempre a graça disso. Não te faltará a graça de Deus. Da nossa parte é nos abrirmos a esta graça. Deus te abençoe.